Tia, que página? Página 2. Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre o feudalismo. E para a gente começar, para entender o que é o feudalismo, a gente tem que saber o que é um feudo. E aí, eu apresento a vocês o feudo. Lembra que eu falei para vocês que, à medida que as pessoas começam a fugir dos impostos nas áreas urbanas, eles começam a se esconder nas áreas rurais. Quando eles fazem esse processo de ruralização, ou seja, de sair das áreas urbanas e irem para as áreas rurais, eles começam a criar grandes fortalezas em grandes pedaços de terra, e esses pedaços de terra, eles são os feudos. Então, a gente pode dizer que o feudo, ele é uma grande porção de terra, uma fazenda, vamos colocar assim. Então, esse feudo, ele tinha algumas áreas que eram muito importantes dentro desse sistema. E pelo feudo ser a parte mais importante desse período, essa forma administrativa ficou conhecida como feudalismo, onde o feudo era a parte principal desse sistema. Então, como é que era dividido o feudo? O feudo, geralmente, ele tinha o castelo, que era a casa principal do feudo. Vou colocar aqui, ó, castelo. E quem vivia nesse feudo, nesse castelo? Era o dono do feudo, que era o senhor feudal. Então, o castelo era a casa principal, né, do feudo, onde vivia o senhor feudal e sua família. Além do castelo, nós tínhamos também uma vila com várias casinhas onde viviam os servos. Quem eram os servos? Eram pessoas que viviam sob a proteção do senhor feudal em troca de moradia. Como é que isso funcionava? Vamos supor que o... Como é que é o nome do filho? Como é que é o nome? Guilherme. Vamos supor que o Guilherme, quando saiu da área urbana, ele ficou sem emprego, sem ter como sustentar a família dele. E aí, presta atenção, e aí o Davi, ele é um senhor feudal com uma terra bem extensa. Então o Davi falou assim, olha Guilherme, você pode vir para o meu feudo, eu te dou casa, te dou proteção, mas em troca você vai me pagar com o seu trabalho e com a sua fidelidade. O que significa fidelidade? Que o Guilherme só vai trabalhar para o Davi. Ele não vai trabalhar em nenhum outro feudo. Então, essa relação de fidelidade entre o senhor feudal e os servos, elas são chamadas de relação de vassalagem e suzerania. Ou seja, é um acordo que o senhor feudal faz com os servos para que ele mantenha a sua fidelidade e o seu trabalho em troca da proteção e da moradia. Tudo bem? Bom, então, esses servos aqui, eles tinham algumas obrigações, a gente vai ver isso já já. Bom, além do castelo e da casa dos servos, nós tínhamos algumas áreas muito importantes. Nós tínhamos, senhorial, manso. Nós tínhamos o manso servil. Ô tia, o senhor feudal é prefeito, né? Como se fosse o prefeito. E tínhamos o manso comum. Bom, então vamos lá. Prestem atenção. O manso senhorial eram as terras que pertenciam a quem? Ao feudal. Tudo que era produzido aqui pertencia ao senhor feudal. Perfeito. Já o manso servil era uma
de produção agrícola. É muito grande? É meio que uma tipo cidade? Não, olha só, o manso é uma área de produção agrícola. Então, ó, vou falar de novo. Presta atenção. O manso senhorial, ô Cauã, tudo que era produzido no manso senhorial era do senhor feudal. Mas não podia ser, sei lá, horta senhorial? Não. Já o manso servil, tudo que era produzido aqui era de quem? Dos servos. E o manso comum, olha o nome, era de todo mundo. Então, o manso comum era as terras de uso comum, tanto do senhor quanto dos servos. Tá? Sim. Se os servos quisessem parar de trabalhar para eles paravam de trabalhar, isso aí, não? Boa pergunta. Você fez o seu trato, o seu acordo de fidelidade com o senhor, certo? E aí, se quisesse fazer esse acordo, eu posso? Tá, você pode. Mas se você for para fora do feudo, você vai passar por problemas de segurança, porque os bárbaros estão invadindo tudo. Você provavelmente não vai achar proteção com o outro senhor feudal, porque se você trair a fidelidade dele, ele não vai te receber. Então, eu não vou falar que era impossível, mas era praticamente incomum alguém quebrar o acordo de fidelidade. Porque o mundo fora do feudo era muito perigoso. Peraí. Segunda. Quando é que tinha esse senhor feudal? Quando é que tinha esse negócio? Nós estamos na Idade Média. Lá, 400 e pouco, século V. 476. Século V, vamos colocar. Tá? Quem falou mais comigo? Para se chamar senhorial, servil, servil é servo e senhorial é senhor. Exatamente, é fácil, né? Então, fala. Uma pergunta nesse negócio de mando. O mando servil também era do feudal? Vou chegar lá e tu vai entender. Bom, então, presta atenção. Olha só. Eu não vou ficar interrompendo a minha aula para poder resolver problemas que não são da minha alçada. Essa é a primeira e a última do dia de hoje. Bom, então, o manso servil, terras de produção dos servos. Manso senhorial, terras do senhor. E o manso comum, de uso comum a todos para tudo feudo. Pois bem, e aí me perguntaram, mas o senhor não tinha propriedade aqui? Claro, isso aqui tudo era do senhor feudal. Exatamente por isso tudo ser do senhor feudal, que existiam alguns tributos que o servo tinha que pagar para o senhor feudal. Dentre esses tributos, eu tenho 3 principais. Vou colocar aqui, tributos. Tem a trabalho para ainda se pagar? Exatamente. Ó, eu tenho talha, corvéia e banalidade. Não é cor nova, não é corvéia. Cor nova, cor velha. Entendi. Eu fiz uma piada. Calma, vamos lá. Bom, Banalidade. quais eram esses impostos? Vamos dar uma olhadinha lá na página 7. Cocôzinho. A talha, parte da própria produção que o camponês entregava ao senhor feudal. Então, olha só, 1/3 de tudo que o servo produzia aqui, ele tinha que dar para quem? O senhor feudal. Então, 1/3 do que era produzido pelo servo no manso servil tinha que ir de imposto para o senhor feudal. 1/3. Aqui, ó, talha. O servo, ele era obrigado a trabalhar 3 vezes por semana. Aonde? No manso senhorial. Porque, afinal de contas, o senhor feudal não ia botar as mãozinhas dele para trabalhar aqui. Ele tem que trabalhar na casa ali dele. O servo, ele tinha que trabalhar 3 vezes na semana aqui, ainda tinha que trabalhar na terra dele. Oi? Vou chegar lá no manso comum, aguenta aí. Bom, já as banalidades eram o seguinte. Aqui, no manso comum, ou aqui, tinham áreas
de equipamentos, tipo um moinho, tinha uma enxada, um forno, que eram áreas que, tipo, que eles utilizavam para trabalhar com trigo, para debulhar, para amassar algum tipo de grão. Tinha moinho, tinha enxada, tinha material de ferramentas em geral. E aí, se ele quisesse utilizar, por exemplo, o forno ou o moinho, ele tinha que pagar. Então, as banalidades é um imposto que ele tinha que pagar sempre que ele quisesse utilizar as ferramentas e dependências do... O Fedal passava perto de todo mundo. E aí, olha só a pergunta. Ó, ele tinha que trabalhar 3 vezes por semana no manso senhorial. Tudo que produzia aqui era do senhor. Ele produzia aqui para o sustento dele e da família. Além de ter que pegar 1/3 e dar para o senhor feudal. Para utilizar o moinho, o forno, etc, etc, ele tinha que pegar o que ele produzia aqui e dar para ele. Aí a pergunta, o que sobrava para ele no final do mês para sustentar a família? Nada. Pouco. Pouco. Mas aí, exatamente por ele ter que tirar algo daqui para dar para o senhor feudal, ele tinha que produzir sempre muito. Tudo bem até aqui? Quando você paga. Bom, já conseguiram entender? E aí o... Como é que você anda? Atrás do que eu ando? King, lá no Pequim. Ele me perguntou por que ele não usa as terras do manso comum, Miguel, né? Por que ele não usa as terras do manso comum? Geralmente, o manso comum, Miguel, ele era uma área de pastagens. Eu gostava. E de criação de quê? Animais. Aí a gente tem aqui o boi, a gente tem o porquinho. O porco ficou legal. Não vou fazer o cavalo, não, porque o cavalo vai ficar muito mais bonito do que o porco do cavalo. Para de falar mal do meu desenho. Bom, não, sai fora. Deixa eu falar o quê? O cavalo está atrás da pastagem. Está pastando. Então, olha só. Bom, então, a área... Presta atenção. Está escondida atrás do rabo. Então, olha só. Gente, isso é sério, presta atenção. As terras do manso comum geralmente eram áreas de floresta e áreas de pastagens e de produção de pecuária, de criação de animais. Por isso, de caça também. Por isso que eu digo que o manso comum era uma área comum a todos. Mas peraí, mesmo sendo uma área comum a todos, quem é que cuidava dos animais? Eu. O servo. O manso. O servo. Então, o que acontece? Nós temos aqui os servos, sem piada, gente. Nós temos aqui os servos, arruma essa máscara, Alexandre. Nós temos aqui os servos, Guilherme, essa máscara. Ô, Jaqueline, máscara. É Jaqueline. O Guilherme também estava com a máscara para baixo. Então, nós temos os servos aí como principal mão de obra do feudo. Tudo bem até aqui? Bom, quando a gente fala da economia do feudo, então vocês puderam perceber que a economia do feudo é a agricultura. Agricultura. E essa agricultura, ela é chamada de autossuficiência. O que significa? Autossuficiência? É muito suficiente. É o que você... É seu potencial. Então, quando eu falo que a produção deles era autossuficiente, é o que eles faziam exatamente aquilo que eles precisavam. E não precisavam de outros feudos. Então, quando eu falo que a economia do feudo era autossuficiente, significa que eles produziam tudo que eles precisavam, sem depender de ninguém fora. Ok? Tipo, eu produzo aquilo que eu preciso aqui. Não preciso e não dependo de ninguém fora do feudo. Isso ia ser muito bom. Porque o seu feudal, mas
não faz nada. Ele administra o feudo. Ele é dono da parada toda. Mas ele se quiser, E aí eu vou chegar lá. E se o senhor Bom. Ô, tia, e se o senhor feudal morrer? Eu chego lá. Vamos lá. Então, atenção, Alexander. Essa agricultura e esse feudo autossuficiente significa que eles não faziam comércio com nenhuma outra região? Eles até faziam, gente. Mas era muito raro. E nesse período, o comércio era feito na base do escambo. O que é escambo mesmo? Você trocar uma coisa pela outra. Perfeito. Era na base da troca. O Miguel vê que se Então, nesse período, qualquer troca, qualquer tipo de comércio que era feito na base da troca. Então, eu quero dizer que existia só um feudo na Idade Média? Não. Minha mãe tinha falado sobre esse negócio de troca. Então, Eu te dou minha padaria e você me dá a sua casa. então, mas como é que funcionava aqui, Davi? Ó, esse feudo aqui, ele tem uma produção de trigo muito boa. E o feudo lá do meu vizinho, ele tem uma produção de feijão muito boa. Então, o excedente de trigo aqui, a gente troca pelo feijão daqui. Tipo, eu quero seu feijão, eu te dou meu arroz. Exatamente. Entendeu? Então, nesse período, a base era a troca. Tudo bem até aqui? Bom, vamos falar um pouquinho da sociedade feudal. E aí eu vou fazer aquela famosa pirâmide da hierarquia, que é bem conhecida. Pirâmide do Egito. Ó. Eu nunca vi. Eu acho. Na minha divisão da sociedade feudal, eu tenho 3 camadas. Parece aquele docinho de Halloween. O clero. Quem é o clero? Sou eu. É a igreja. Eu Eu tenho a nobreza, Que é os ricos. que são os ricos, os nobres, o senhor feudal e a sua corja, e Escravo. os camponeses. Cara, parece muito docinho de Halloween essa pirâmide, velho. Perfeito. Igualzinho o meu. Mentira, o meu é muito mais bonito que o seu. Quadrilha de faixa. Então vamos lá, ó. O clero. Oi. Alexandre, bota pro seu lugar, por favor. Antes que eu troque o seu lugar, mas para outro lugar. Se é que você me entende. Não vou falar de novo. Bom, o clero, ele era dividido em clero regular E irregular. e clero secular. Secular? Sim, O que significa isso? vou explicar. O clero... Mas não é esse? Não sei, Não? tio. O clero secular, ele era formado pelos monges que viviam em mosteiros, isolados do meio do nada, sem ninguém perturbando. Ô, tio, Isso se chama antissocial. Ele era formado Ô, tia, explica de novo, Vou tia. explicar. E pelo baixo clero. O senhor olha para o outro para você ver. Eu sou antissocial. Bom, bom, o alto clero, deixa eu virar um pouquinho aqui a câmera para pegar aqui. Ó, o alto clero, vou falar de novo aqui, ó. O clero secular, ele era formado pelos monges. Quem são os monges? Mas você Eles são religiosos. Pedro. São religiosos que vivem em mosteiros e que vivem apenas isolados do mundo em locais religiosos voltados para a introspecção e para a meditação. Antissocial religioso. Pedro. Já o clero regular, ele era formado pelo alto clero e pelo baixo clero. E aqui nós temos uma diferença na hierarquia da igreja. Por quê? O alto clero, ele era formado pelo Papa, pelos bispos e etc. Já o baixo clero era formado pelos padres, pelos párocos, ou seja, pela camada mais baixa da igreja. Já a nobreza, Joga fora pra mim, não. Por favor. já a
nobreza... Tia, faz igual a Francisco. Vamos tomar, por favor. Já a nobreza, ela era formada Professor do Guilherme da Unili. pelos nobres. O que foi, tio? Já a nobreza, ela era formada pelos cavaleiros, Sou eu. que eram os responsáveis pela segurança do feudo. E aí nós temos os cavaleiros medievais, que protegiam os feudos, que guerreavam contra os inimigos. E nós temos a parte da nobreza, que era toda a galera, né? Aos ricos, os nobres da família Sou eu, nobreza. senhor feudal. Agora, olha só, os camponeses tinham também dois grupos principais, que eram os servos e os vilões. Vilões? Professor, lembrei agora que tinha um lá. Tia, Conforme estava lá na prova, conforme estava lá na prova, era para ter ganhado 9,5. Não, 9,5. 9,5. Ah, depois eu olho para você. Ganhei 9. Bom, tia, Vilão de tipo mal? vamos entender isso. Os servos, nós já conhecemos. Quem falou comigo? eu, Aí, escreve no chat, por favor. Monique. Que página que eu tô, Miguel? Então, eu tô falando aqui e eu acho que eu já tô lá na página... Não, tá, tô na página 7, falando dos vilões. Tô na página 7. Bom, ok. então, os vilões, os servos, eles eram os camponeses que viviam no feudo, os camponeses presos à terra, aqueles que tinham um laço de fidelidade com o senhor feudal. Já os vilões, assim como o Davi questionou, eles não eram porque eles eram malvados ou eram rudes. Eles eram camponeses que viviam em vilas. Não são vilões. Então, por que eu quero fazer essa diferença? Vamos supor que o Alexander ele seja um vilão, ou seja, ele é um camponês que ele vive em uma vila. Então, ele pode prestar serviço. No feudo da Yasmin. Ele pode prestar serviço no feudo do Então, o que significa isso? E o vilão, ele não tem nenhum tipo de laço de fidelidade. Ele pode trabalhar um tempo no feudo de um tempo no feudo de outro. Ele não tem fidelidade com ninguém. Já o servo, ele tem a relação de fidelidade que só pode ficar naquele feudo. Então, a diferença. Servos são os camponeses presos à terra. Tem como subir de classe? E os vilões, eles são camponeses que viviam em vilas e que podiam trabalhar de forma temporal em um feudo ou em outro. Oi? Não, acabou de explicar. Eu falei que eles são chamados de vilões porque eles são camponeses que vivem em vilas. Tem como subir de classe? Então, de que forma a gente pode pensar, mas tem como subir de classe? Nesse período, os servos, os camponeses em forma geral, eles não tinham nenhuma previsão ou possibilidade de enriquecimento. E os casamentos, eles eram algo geralmente muito voltados para os acordos familiares e financeiros, ou seja, eram casamentos arranjados das famílias nobres. E que geralmente eram feitos na tentativa de arrumar alguma vantagem em cima disso. E de que vantagens? Vantagens econômicas, vantagens políticas, vantagens de todas as formas. Então, nesse período do feudalismo, essa promoção, que você falou de classe social, era algo que era muito comum, porque
relacionamentos, e era muito difícil de um servo enriquecer. Porque nessa época não tinha dinheiro. Era tudo na base da troca. Ele tinha um laço de fidelidade com o Senhor, ele não saía daqui. Mas o cavaleiro, ele precisa ser rico? Então, geralmente, o cavaleiro, ele era nobre. Entendeu? Porque eles concediam os títulos de nobreza aos cavaleiros, porque eles eram parte muito importante da proteção do feudo. A proteção do feudo dependia dos cavaleiros. Era uma espécie de exército feudal. Fala. Se o feudal morrer, vai ficar com o servo, que era melhor? Geralmente, quando acontecia do senhor feudal morrer, quem assumia a terra era a família dele. Mas isso era basicamente incomum. Não tinha tanto... Bom, tudo bem até aqui? Fala, Alexandre. Eu sou um village. Bom, Tia, oi. e se quisesse matar o seu feudal? Então, essa relação de fidelidade, Guilherme, que eu falei para você, ela era muito levada a sério. Por quê? Porque o servo, ele tinha uma dívida de gratidão muito grande. Então, muitas das vezes, quando alguém atentava pela vida do senhor feudal, o servo, ele dava a própria vida por ele. Por gratidão, por ele ter acolhido ele no momento difícil. Gratidão. Entendeu? Bom, e aí, pegando carona, Alexandre, será que você pode sentar, pelo amor de Deus? Então, como eu já tinha adiantado para vocês, a posição da mulher na sociedade feudal era de não muito destaque. Como eu falei, os casamentos eram arranjados, a educação das mulheres ela era diferenciada, porque eles tinham uma educação diferente dos homens, porque as mulheres geralmente eram educadas para serem boas mães, boas esposas, né? Para cuidar bem dos filhos, para ser boas donas de casa, né? Elas podiam trabalhar no campo? Podiam. Elas podiam trabalhar com artesanato, podiam trabalhar na criação de animais, sim. Mas como a educação era promovida, ela era sempre voltada para essas finalidades, né? Elas podiam também seguir a carreira religiosa, né? E o casamento era sempre arranjado, como eu disse para vocês. Sim, era bem difícil. Bom, nesse período, começaram a se aperfeiçoar algumas técnicas agrícolas. E aí nós vamos lá para a página 17. Essas técnicas agrícolas, elas começaram a melhorar a produção agrícola, que é o forte do feudalismo. E aí eu posso citar para vocês 3 melhorias na produção agrícola. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu tenho a introdução da charrua. Eu tenho a alteração do atrelamento do animal. Atrelamento. E tenho a rotação de cultura. Rotação trienal de cultura. Como é que funcionava isso? Primeiro, charrua. Alguém sabe aqui o que é um arado? Não. O arado, ele é um equipamento que afofa e prepara a terra para o plantio. Então, inicialmente, se você vai colocar uma semente numa terra dura e seca, você não vai germinar nada. Então, o arado, ele serve para afofar a terra e prepará-la para receber a semente. Só que, inicialmente, esse arado era de madeira. Então, se eu pego um arado de madeira para poder revolver uma terra muito dura e seca, o que acontece com esse arado? Quebra. Então, a charrua nada mais era do que um arado feito de ferro. Ou seja, um arado feito de terra vai afofar a minha terra com muito mais facilidade. Então, a charrua
charrua, ela foi um arado feito de ferro que facilitou o trabalho da terra, tornou ela mais macia e mais eficaz para o plantio. Ok? Bom, já o atrelamento do animal funcionava da seguinte forma. Inicialmente, vocês sabem que os animais, né, o boi, o cavalo, os burros, eles eram muito utilizados para movimentar moinhos, para puxar carroças. E, inicialmente, o atrelamento desses animais era feito pelo pescoço. Então, pensem comigo. Imagina só se você vai botar o animal numa carroça com o atrelamento no pescoço. Quando ele for puxar, ela vai fazer o quê? Vai enforcar. Ele vai perder... Exatamente o que acontece com o meu cachorro. Ele vai perder a força. Ele vai... Cara, o meu cachorro... Ele vai perder a força. Ele não vai trabalhar durante muito tempo. E eu posso acabar perdendo meu animal. Então, eles perceberam que mudando o atrelamento do pescoço para o peitoril, eles iam desafogar o pescoço do animal, ele iria puxar com muito mais força. Eu estou agora, Luiane, na página 17, 18. Eu tenho esse negócio de botar no peito do animal. Tá? Então, esse atrelamento pelo peitoril, ele podia puxar com mais força e não ia perder o ar no pescoço. Já o sistema de rotação trienal funcionava da seguinte forma. Eu quero passar álcool aqui. Senta no seu lugar, por favor. Vou passar álcool. Vai ser feliz. Bom, então o sistema trienal funcionava da seguinte forma. Antes, eu tinha uma terra e eu plantava só trigo. Trigo. Com o final de muitas produções, a minha terra ia ficar desgastada, porque eu só planto uma coisa só. A rotação trienal funcionava da seguinte forma. Eu vou dividir a minha terra em 3 e vou fazer o seguinte. Nessa área eu planto trigo, nessa eu planto feijão e aqui eu deixo descansando. Depois de um tempo, eu vou rotacionar a minha produção. Trigo e figo? Feijão. Aqui estava descansando. Eu planto feijão. Aqui eu deixo descansando. E aqui eu planto trigo. E assim, ó. O que a rotação trienal possibilitou? Um aumento da produção. Eu evitei o desgaste da minha terra. E também tive um aumento na variedade do meu produto. Eu estou sempre com uma terra em descanso, que está repondo os nutrientes de forma natural. E tenho 2 tipos de produção sempre em atividade, ou até 3 ou 4. Mas o importante era sempre estar trocando e deixando uma parte da terra descansando para poder repor o nutriente. Aqui? Não, é uma terra de descanso. Deixei. Era um asterisco. Bom, tudo bem até aqui? Mas eles trocavam até terminar a produção, tipo, consegui recolher todo o feijão que eu produzi. Beleza, então eu limpo a terra e deixo ela descansando e parto para outra. Então ele só fazia essa rotação quando finalizava a produção daquele produto. Tá? Bom, quando o período feudal ainda não estava totalmente finalizado, nós temos a introdução das feiras, página 20, e rotas comerciais. Essas feiras eram locais de troca de produtos. Então, eu pegava o meu excedente e levava para as feiras. Eu pegava o meu excedente de feijão e levava para a feira. Eu pegava o meu excedente de trigo e levava para a feira. Eu pegava o meu excedente de batata, de cenoura, e lá haviam as trocas.
Então, as feiras e rotas comerciais, elas eram exatamente para trocar os produtos. Tipo, eu levava feijão e trocava com você pela sua batata, pelo trigo, por outro produto que você tinha e que eu precisava. Então, essas feiras, elas começaram a surgir com o objetivo de receber produtos que eu não tinha e de liberar os produtos que eu tinha em excesso. Tá? Bom, página 22. De repente, tudo que você falou. O quê? Tudo que você falou desde quando eu saí. E estava lá fora. Eles começam a criar feiras para levar os produtos que sobraram para trocar com outras pessoas. E aí tinha um exemplo. Você tinha uma produção de uvas e produzia vinhos. E o Davi, ele tinha feijão. E aí você levava a sua produção e a gente trocava. Você trocava com o Davi os feijões que ele tinha em excesso pelos vinhos que você produzia. Ou você trocava as batatas por um porco. Ou por enfim, tudo que eu tinha de excedente no meu feudo, eu levava para as feiras para ser trocado. Imagina chegar na feira da cheio de feijão, tá cheio de Né? Bom, página 22. Podia trocar outra coisa ali? Podia, sim. Pra comer. Sabe aquela época que vendia, pessoas e tal? Naquela época não era É o quê? quando vendia pessoas. Não era Bom, então, tá. Então, o que acontece? Quando eu falo do feudo nas áreas rurais, vocês podem estar pensando, e as cidades? Elas se esvaziaram, elas acabaram? Na verdade, elas esvaziaram, mas não acabaram. Porque ainda tinham pessoas que viviam nas cidades, mas era um número bem reduzido. E aí essas cidades... Sim, essas cidades, elas eram chamadas de burgos. Burgos. Consequentemente, as pessoas que viviam nas cidades eram os burgueses. Então, gente, os burgos eram as cidades e quem vivia nas cidades eram os burgueses. Esses burgueses que viviam nas cidades, eles tinham algumas diferenças e algumas utilidades. Geralmente, as cidades, elas eram onde ficavam os artesãos, os comerciantes. Então, esse comércio que era feito nas cidades era muito importante. E aí, nós tínhamos aí na página 23, gente. Acompanhem comigo, a vida nos burgos. Eu tinha as manufaturas, que eram pequenas indústrias, né? Onde tinham os mestres, que eram geralmente artesãos, que ensinavam os ofícios a outras pessoas, né? Tinham os aprendizes, os jornaleiros, que eram pessoas que faziam jornada de trabalho, né? Aqui, gente, os jornaleiros não eram quem vendiam jornais, eram trabalhadores que faziam uma jornada de trabalho. Então, os aprendizes, né? Eles eram aqueles que aprendiam o ofício, um exemplo, de produzir sapatos ou de marcenaria, né? Então, eles aprendiam com as corporações de ofício e com os mestres, tá? Bom, vamos na página 26 agora, galera, para a gente finalizar. Agora eu estou na página 26. Nesse período... Não, você vai brincar lá na sua casa, como você brincar. Alexander, dá licença que você está atrapalhando.
Bom, então na página 26, nós vamos falar das cruzadas. As cruzadas foram foi um movimento religioso, né? Expedições militares com finalidade. As cruzadas foram expedições militares rumo ao Oriente com o intuito de expulsar os turcos dos lugares sagrados da Igreja Católica, né? Então, nós tivemos aí vários movimentos. Dê uma olhada no mapa da página 27. Nós tivemos ao todo entre 4 e 5 cruzadas, né, na tentativa de libertar e de retomar o território santo. Não, eu já falei tudo isso que a gente falou. Não falei nada, eu só falei. Isso aqui não é cruz vermelha, isso aqui é uma cruz de Malta, né? Então, essa cruz aqui, não, ela é uma cruz vermelha, símbolo dos Cavaleiros Templários Cruzados. Mas escuta, vamos. Bom, então, o movimento das cruzadas, ele foi muito importante e é claro que eles não conseguiram o seu objetivo, que era retomar a cidade santa de Jerusalém, mas eles conseguiram desenvolver e explorar muitas terras. E as consequências dessa cruzada foi o desenvolvimento do comércio, né? Porque quando eles iam expandindo por outras cidades, eles iam ampliando as rotas comerciais. Então, isso foi muito importante nesse período, ok? Bom, então a gente encerra aqui. Eu vou passar exercício para vocês. Vou colocar as páginas aí no chat para vocês, ok?